Olá, tudo bem? Pessoal, fisiologia humana, um assunto que o pessoal adora. Eu também não sou diferente. Eu gosto muito, apesar de ter feito especializações e pós-graduação em botânica, eu adoro fisiologia humana. Tudo bem? A fisiologia humana, então, nós temos aqui os seguintes sistemas. Primeiro, nós temos o sistema esquelético, que normalmente isso aí você vê com o tecido, né? Lá com a histologia, no tecido ósseo, aí você vê isso daí. Aí nós temos sistema circulatório, sistema digestório, respiratório, urinário. Aí a pessoa fala sistema excretor, né? Mas depois nós vamos conversar que, na verdade, se você pensar em excreção, você tem que pensar em várias situações. Tá? Então, sistema urinário, que é o sistema que vai formar a urina. Tá bom? Sistema reprodutor, sistema nervoso, sistema muscular, que normalmente também vê tecido em tecido muscular, e sistema endócrino. Então, o que nós vamos ver nessa parte da fisiologia? Nós vamos ver o seguinte. Nós veremos aqui, deixa eu pegar minha caneta. Nós veremos o sistema circulatório, nós veremos o sistema digestório, o respiratório, o urinário, o sistema reprodutor, nervoso e endócrino. É isso que nós veremos aqui. Não nessa sequência, beleza? Eu vou fazer uma sequência a partir do sistema digestório. Por quê? Como que eu vou fazer isso aqui? Eu gosto assim. Eu penso que o alimento ele chega pelo sistema digestório, através do sistema respiratório, que realiza as trocas gasosas, você ingere o oxigênio que ajuda a degradar isso daí, que vai formar que vai dar como é que eu posso te dizer? Ele vai gerar, ó, vai fornecer a energia, e do restante desse metabolismo celular, o que não for utilizado, o que passou por um metabolismo vai ser excretado, boa parte através da urina, beleza? E aí, tudo isso é controlado pelo sistema nervoso e pelo sistema endócrino. E pelo sistema endócrino nós também temos o controle do sistema de reprodução. Então, eu gosto de seguir essa linha. Beleza? Cada professor explica de um jeito. Tem gente que costuma por sistema circulatório. Eu vou começar desse jeito. Beleza? É essa a sequência que eu gosto de trabalhar. Tudo bem? Lembre-se, cada professor é cada professor. E outra, esse assunto ele está relacionado a ensino médio e para vestibular. Lembre-se, eu não sou médico. Tudo bem? Eu não sou médico. Tudo bem? Então, presta atenção. É para vestibular. Joia? Não vou ficar entrando em detalhezinhos, por mais que a gente gosta. Vestibular. A gente tem que ter foco. Vestibular. Beleza? Então tá bom. Em relação então ao sistema digestório, aqui está em evidência o sistema digestório, nós temos, primeira coisa, o que ele é? Ele é um longo tubo que atravessa o organismo, beleza? De boca a... enfim, beleza? Que é revestido por tecido epitelial. Professor, 9 metros? Sim, pequeno gafanhoto, só o sistema, só o intestino delgado tem em torno de 6, 6,5, depende do indivíduo, beleza? Então, é 9 metros sim, em torno de 9 metros, né? Claro que é variável. Joia? E ele é revestido totalmente por tecido epitelial, tudo bem? Lembre-se então que ele é um tubo, ele está em comunicação com o meio externo, né? E ele é revestido por tecido epitelial. Joia? Bom, em relação à função, qual é a função do sistema digestório? Fornecer água, íons e nutrientes para o organismo. Então, por exemplo, se você está assistindo essa aula agora, você está assistindo porque você está gerando ATP. Mas para produzir o ATP, você precisa de glicose, ou de ácido graxo, ou de qualquer outra componente ali. Ou de lipídios, ou de proteínas. Mas você está gerando energia. Tudo isso veio da onde? Veio da alimentação. Tudo bem? Tudo isso veio da alimentação. Agora, como que ele faz isso? Através do processo da ingestão, que é o processo de você ingerir o alimento. Esse alimento vai passar pelo trato digestório, e aí vai acontecer a digestão. Depois da digestão, você vai ter a absorção de nutrientes, e aquilo que não foi digerido vai ser eliminado através das fezes. Tudo bem? O que não foi digerido. Joia? Então, tá bom. Se nós pensarmos em relação à estrutura do sistema digestório. Em relação à estrutura dele, vamos pensar aqui. Ó. Primeiro,
Nós temos a cavidade oral, que é a boca. Da boca segue a faringe. A faringe é um tubo que é comum ao sistema digestório e sistema respiratório. Essa faringe depois passa para o esôfago. O esôfago é o tubo que liga a boca ao estômago. Beleza? Do estômago parte o intestino delgado, que tem aproximadamente 6 metros. Depois o intestino grosso, a parte final do intestino grosso é o reto, e então o ânus. Isso é a estrutura do sistema digestório. Então, ó, boca, faringe, esôfago, estômago, intestino e ânus. Se você parar para pensar, ele está seguindo o mesmo padrão dos mamíferos. Tudo bem? Agora, o que nós temos aqui de acessórios a isso? Nós temos, por exemplo, as glândulas salivares, tudo bem? Que são acessórias. Nós temos o fígado, a vesícula biliar e o pâncreas. Tudo bem? E o pâncreas. Então, são estruturas aí acessórias ao sistema digestório. A língua está na cavidade bucal, assim como os dentes, nós vamos falar já já, tá bom? Então, uma das coisas que é importante aqui é você lembrar do que é a digestão. Por exemplo, a digestão ela é um processo no qual partículas grandes, como essa rosquinha, vão ser degradadas cada vez em partículas, até chegar em substâncias pequenas, tá? Que possam ser absorvidas pelo organismo. Isso que é o processo da digestão. Nós temos 2 tipos de digestão, inclusive. Aí nós temos a digestão mecânica, que é o processo que a gente, por exemplo, quando nós pensamos em processos mecânicos, o primeiro que vem à mente, claro que é a mastigação. Beleza? A mastigação. A mastigação é o mais comum da gente falar, mas até o processo de engolir está participando disso, que é a deglutição, e os movimentos peristálticos também, porque ele vai deteriorando, com esses movimentos, você vai degradando parte do alimento. Tudo bem? Agora, o outro processo é o processo químico, onde atuam as enzimas. E essas enzimas, elas vão atuar aí nos alimentos, promovendo a degradação deles em cada vez partículas menores. Lembrando lá das enzimas, que enzimas são muito específicas, né? Então, cada situação tem uma enzima própria para essa situação. Ok? Ótimo. Vamos então começar. Tudo bem? Boca. Eu vou começar da boca e até, enfim, tá? Da boca ao ânus, da entrada até a saída do alimento. Então, boca. Olha que bocão, comendo uma maçã. Ó, pega essa guria, comendo a maçã. Vamos lá. Os dentes. Primeira coisa, o dente, ele é formado pelo esmalte, que é a porção mais externa e extremamente dura. Beleza? A dentina, que é um componente parecida com o osso, tá? A polpa, que contém os vasos sanguíneos e nervos, joia? E aqui, tá vendo esse amarelo que não tem nome aqui? Mas esse amarelo aqui, ó. Opa, esse amarelo não, perdão. Esse azulzinho aqui, é chamado de cemento. Cemento. O cemento, ele une o dente ao alvéolo dental, ou da maxila, ou da mandíbula. Tudo bem? Então, ele é bem parecido com ele tem uma consistência parecida com o do osso, mas ele contém muito mais fibras. Beleza? Ele é rico em fibras. Joia? E é ele que mantém unido aqui o dente aos alvéolos. Aí nós temos 2 partes importantes, que é a coroa, que é o que está exposta, e nós temos a raiz, que é o que está inserido. Aqui, na verdade, é um forame por onde saem os nervos e os vasos sanguíneos. Tudo bem? Qual que é a função do dente? A função do dente é triturar o alimento. Ó, vamos fazer aqui assim, quer ver? Vamos pensar, deixa eu pegar uma cor aqui.
Ó, imagina que isso aqui é uma partícula alimentar. Perfeito? Isso aqui é uma partícula alimentar. Tá bom? Vamos imaginar que esse pretinho aqui são as enzimas. As enzimas, elas pegam na superfície. Quando você mastiga o alimento, olha só, quando você mastiga o alimento, você fragmenta esse alimento em partes menores. Ao fragmentar os alimentos em partes menores, olha só, ao fragmentar os alimentos em partes menores, você aumenta, você possibilita um aumento na superfície de contato das enzimas com o alimento. Por isso que é tão importante você manter a mastigação. Tem gente que come igual pato, né, velho? Igual galinha. Não, tem que mastigar. Inclusive, você vai salivar melhor o alimento, você vai sentir melhor o sabor do alimento. Dá tempo do organismo entender que você está comendo, aí você não vai comer em excesso. Então é importante você, na hora da comida, você ter esse ritual de comer devagar, de se alimentar devagar. É o momento que você tem de apreciar o alimento, entendeu? Então esse é um momento único, beleza? Joia? Então tá bom, deixa eu apagar isso aqui agora. Quando eu faço esses pontinhos, por que eu fiz esses pontinhos? Isso dá uma mão de obra para apagar, irmão. Ó, deixa eu apagar aqui, deixa eu apagar aqui, deixa eu apagar aqui. Agora, nós temos a dentição. Nós somos difiodontes, ou seja, nós temos uma dentição, uma dentição pronto, agora sim, agora eu consigo falar. Ó, uma dentição permanente e uma dentição decídua, que é a famosa dentição de leite. Na dentição permanente, nós temos 32 dentes. São 4 incisivos, ou 4 embaixo, 4 em cima, então são 8 incisivos. Beleza? Nós temos 8 incisivos. Então, eles servem para cortar o alimento. 4 caninos, ou seja, 2 embaixo, 2 em cima. Nós temos 8 pré-molares, porque são 4 embaixo, 4 em cima. E 12 molares. Beleza? Esses 12 molares, na verdade, esse terceiro molar aqui, normalmente a gente tira, que é o famoso dente do siso ou dente do juízo, que não tem uma função aparente hoje. Ele serve para quê? Para quando nasce, a gente estraga os outros. Joia? Então, essa é a dentição. Nós temos 32 dentes, porém, esse terceiro molar, normalmente a gente tira, que é o famoso dente do siso, dente do juízo. Tem gente que nem nasce mais com esses dentes. E na dentição decídua, são apenas 20 dentes, que são os dentes de leite, que são trocados posteriormente. Então aqui nós vamos ter também os 4 incisivos embaixo, os 4 incisivos em cima. 4 caninos embaixo, 4 caninos em cima. 4 caninos. 2 caninos embaixo, 2 caninos em cima. Os caninos, eles servem para rasgar o alimento. E tanto os pré-molares quanto os molares, eles servem para triturar o alimento. Tudo bem? Agora, qual que é a diferença da dentição decídua? Na dentição decídua não há dentição pré-molar. Não existem os pré-molares, existem os molares. Então, na dentição decídua, gostaria que vocês soubessem que existem... Aqui tá legal que tem até quando nascem cada dente, né? Na dentição decídua, nós temos os incisivos, nós temos os caninos e os molares. Não há dentição, não há dentes pré-molares. Perfeito? Joia? Então, esses são os dentes, e nós somos heterodontes, tá? Porque tem dentes diferentes, e difiodontes, porque nós temos a dentição permanente e a dentição decídua. Perfeito? Então, tá bom. Agora, ainda se tratando a boca, nós temos a língua, que é um órgão muscular.
que auxilia na mastigação, porque ele vai misturando a boca, o alimento, vai misturar a boca, vai misturar o alimento à saliva, tudo bem? Ele auxilia na deglutição, ou seja, no ato de engolir. A palavra deglutição, bati no microfone aqui, a palavra deglutição realmente significa engolir, e ela também participa da estrutura sensorial, que é dos sabores. Então, se você mostrar sua língua lá no espelho, assim, você vai ver que ela é repleta dessas papilas, beleza? Ó, as papilas, e nessas papilas você tem aqui esses botões. Depois eu vou falar mais disso no sensorial, tudo bem? E nesses botões, eles existem receptores para a sensação doce, o amargo, o salgado ou o ácido, tudo bem? E um quinto paladar, que é o umami. Umami é uma palavra que vem do japonês e significa saboroso. É desencadeado pelo glutamato. Joia? Agora, depois eu vou falar disso em sensorial, tá? Relaxa. Uma coisa que é legal a gente falar aqui, então, que antigamente na boca o pessoal achava que aqui você tinha uma região que você percebia o doce, o salgado, o amargo, né? Mas não é assim, tá? Você sente todos os sabores em todas as regiões da língua, tudo bem? Agora, ainda falando, temos uma coisa muito importante aqui agora, que são as glândulas salivares. Nós temos 3 pares de glândulas salivares. Nós temos as parótidas, que são essas grandonas aqui. Já percebeu quando você vai no dentista, ele coloca um tufo de algodão bem em cima da boca aqui? Por quê? Ele vai tentar obstruir na verdade não vai obstruir, né? Ele vai fazer com que o algodão capte a saliva liberada por esse ducto que se abre próximo ao segundo molar, aqui assim perto da bochecha. Se você abrir a boca, você vê a abertura dela lá. Tudo bem? Aí nós temos as submandibulares, que são essas menininhas aqui. E o ducto dela se abre próximo ao freno. Aqui. Tudo bem? Ela se abre aqui. Que inclusive alguns moleques vulgo, raça do capeta, conseguem fazer assim, e jogar a saliva nas pessoas. Joia, tem moleque que faz isso, velho. Aí nós temos as sublinguais, também, que tem vários ductos espalhados no assoalho da boca. É por isso, meus amores, que os dentistas eles colocam bastante algodão aqui embaixo da língua, para tentar segurar a saliva ali também. Agora, qual que é a função da glândula salivar? Como o próprio nome diz, liberar a saliva. A saliva, a liberação dela é estimulada pela presença do alimento ou por uma estrutura sensorial, o alimento, o cheiro, a visão, o paladar, o pensamento. Às vezes só de você pensar, você já está salivando a boca. Tudo bem? A saliva, ela é levemente ácida, tudo bem? Ela tem um pH aí entre 6,5 e 7, mais ou menos, tá? Mas normalmente a gente fala que o pH da boca é básico, é 7. Para vestibular, normalmente é isso aqui, tá? Para vestibular é isso aqui. Porém, a saliva, ela é levemente ácida. Qual é a função da saliva? A função da saliva é a seguinte: ela serve para umedecer a mucosa, umedecer o alimento, ele dilui o alimento, facilitando a mastigação, a gustação. Por quê? Para pensar. E outra, deglutição também. Porque imagine se engolir, já tentou engolir algo seco, gruda aqui assim? Então, desse jeito. Por isso que é tão importante você comer devagar. Porque aí você vai dissolver o alimento e você consegue perceber através dos botões gustativos da língua, perceber o sabor do alimento. Quem come muito rápido, nem o sabor do alimento não sentiu. Entendeu? Nem aquele prazer, porque você comer algo te libera hormônios do prazer. Entendeu? Então, você nem teve isso, você nem sentiu prazer comendo. Tem que ser devagar. Joia? Aí, pessoal, lá na saliva, nós temos as enzimas. A enzima que tem lá é a enzima amilase salivar ou
ou antigamente também era chamada de pitialina. Ela degrada o amido e o glicogênio, convertendo principalmente, assim, cai em prova, maltose. Mas podem cobrar oligosacarídeos, que são alguns açúcares que têm entre, tipo, 3, 4, 6 monossacarídeos unidos. Entendeu? Então, mas normalmente ela degrada em um disacarídeo chamado maltose. Tá bom? Então, a digestão do carboidrato, anota isso. A digestão do carboidrato, ela inicia na boca. Ô William, eu ouvi dizer em alguns lugares por aí que existe uma amilase salivar. Existe? Sim, existe uma amilase salivar. Existem outras enzimas que são secretadas, mas para vestibular, tá? Amilase. Eu falei amilase, né? É lipase, me desculpem, tá? Existe uma lipase que é liberada pela boca? Existe a lipase. Tudo bem? Existe. Só que a lipase que é liberada pela saliva, a eficiência dela e a quantidade que ela consegue digerir de lipídios na boca é muito pequena. Mas muito pequena mesmo. Não equivale nem a 5%. Então é por isso que a gente nem fala. Então, normalmente a gente fala de quem? Da amilase salivar. A lipase salivar, que existe, a gente não comenta muito para vestibular. Tudo bem? Joia? Então tá bom. O alimento, após ser mastigado e ensalivado, ele é chamado de bolo alimentar. Então, esse bolo alimentar, ele vai ser deglutido, tá? E ele vai passar lá pela faringe. Então, a faringe, como eu disse para vocês, ela é comum ao sistema digestório e respiratório, tudo bem? E aqui ela tem 3 regiões. Nós temos a nasofaringe, a orofaringe e a laringofaringe. Sabe quando você está meio resfriado e você faz assim no nariz, ó? E você sente uma ardência lá atrás? É porque você está com faringite, que é a inflamação na faringe. Tudo bem? A dor na garganta lá. Joia? É faringite. Tudo bem? Agora, o alimento, então, o bolo alimentar, ao ser deglutido, olha só, para pensar. Isso aqui é uma estrutura chamada palato. Isso aqui é o palato. Tudo bem? Que é o céu da boca. Então, na hora que você vai engolir o alimento, ele vai subir o palato aqui. E tá vendo aqui? Isso aqui é a epiglote, que faz parte da laringe. A epiglote, ó, deixa eu te mostrar o que você tem que saber aqui. Aqui tem a laringe, que faz parte do sistema respiratório, tá? Aqui é o esôfago, para onde o alimento tem que ir. Então, o alimento ele tem que vir daqui para cá. Ele não pode vir para o sistema respiratório, senão você engasga. Tudo bem? Senão você engasga. Então, o que vai acontecer? Na hora que esse alimento vai passar para cá, ele levanta o palato e abaixa a epiglote. Olha só, ele abaixa a epiglote. Ó. Quando ele abaixa a epiglote, ele fecha o sistema respiratório. Ele fecha o sistema respiratório. Entendeu? Então, aí o alimento vai, então, para o esôfago. Joia? Quando uma pessoa engole um pedaço de comida muito grande e ele engasga, é aqui que o alimento para. Beleza? É aqui que o alimento para. O alimento parado aqui, ele não vai nem para frente, nem para um lado, nem para o outro. Beleza? Ele fica paradinho aqui. Aí que tem que fazer a traqueostomia. Vai aqui, faz um furo, e aí a pessoa consegue respirar. Beleza? Não morre. Joia? Então essa é a deglutição. O alimento vai para o esôfago, que nada mais é do que um tubo muscular que vai deslocar. É isso aqui o esôfago. Ó. Ele vai deslocar o alimento até o estômago. E aqui que tem os movimentos peristálticos. Beleza? Que são contrações musculares que mantêm o alimento no sentido oral aboral. O que é aboral? Aboral quer dizer longe da boca. AB, tipo A e B, significa distante. Beleza? Então, cavidade oral, boca. Região aboral, quer dizer, longe da boca.
Perfeito? Então, o esôfago, ele tem o esfíncter esofágico superior, aqui, que é uma região de tensão muscular, e o esfíncter esofágico inferior, tá? Que é a cárdia. Tudo bem? Que é a cárdia. Joinha? Tranquilo? Então tá bom. Aí nós vamos para o estômago, tá? O estômago, ele é uma região dilatada, beleza? Com forma e tamanho variável. Bom, o estômago, ele tem regiões. Essa porção aqui, daqui para cima, é o fundo. Daqui para baixo, é o antro ou região pilórica. Beleza? Antro ou região pilórica. Esse meio aqui é chamado de corpo. Tudo bem? Ele é uma estrutura musculosa, como nós podemos ver, ó, cheio de músculos. Beleza? E ele tem essas regiões. Como que acontece a digestão e qual é a função do estômago? A função do estômago, 1, armazenar o alimento momentaneamente. Digestão, porque alguns alimentos se digerem aí. Tudo bem? E proteção. Ui, proteção? Sim, cara, ele libera o ácido clorídrico que pode matar patógenos que vieram com o alimento. Claro que ele não vai. Tem alguns patógenos que passam por aí e não vai acontecer nada com ele. Por exemplo, eles podem estar em cistos, podem estar em estágios larvais, beleza? Dependendo, cada organismo, cada patógeno tem uma situação. Não vou entrar no mérito, mas ele protege boa parte dos patógenos porque o ácido clorídrico ele mata os patógenos. Perfeito? Agora, no estômago, por exemplo, quando o alimento ele chega no estômago, tá? Aí se nós pegarmos o estômago aqui, porque ele tem essa porção rugosa, são essas dobras estomacais, se a gente pegar essa estrutura e dar um zoom, nós vamos ver que ele é cheio dessas dobrinhas aqui, ó. Beleza? Cheio dessas dobrinhas, e nas dobrinhas você tem essas glândulas estomacais, essas regiões glandulares, né, que são tubos, na verdade. Aí nós temos aqui as células produtoras de muco, que são as células mucosas. Para que serve esse muco? Para proteger a parede estomacal de uma autodigestão. Entendeu? Porque daí vai causar feridas no estômago, tá? Então aqui, ó, se você ver, são as aberturas das glândulas estomacais, ó, como eu disse para vocês, abertura. E nessas glândulas aqui você tem, por exemplo, as células principais. Células principais é porque elas liberam esse cara aqui, ó, que é o pepsinogênio, que vai se converter em uma enzima chamada pepsina. Essa pepsina, ela vai digerir proteínas. Guarda aí comigo, tá? E aí nós temos as células parietais. As células parietais, lembra de parente? Parente é azedo, tá? As células parietais, elas vão liberar o ácido clorídrico. Beleza? O ácido clorídrico. Então, células parietais, nós temos a liberação do ácido clorídrico, e a célula principal é porque ela libera a principal enzima que vai atuar ali no estômago. Perfeito? No estômago ali, ele vai produzir, então, o pepsinogênio, a pepsina, não é? Que vai digerir o alimento. E as glândulas mucosas protegem a mucosa aqui. Então, como que vai acontecer isso? Isso vai acontecer da seguinte forma. Ó, presta atenção. Primeiro, a célula principal, ela libera o pepsinogênio aqui. Esse pepsinogênio é uma forma inativa da enzima. Na presença do ácido clorídrico, a pepsina ela é ativada e a pepsina ativa novos pepsinogênios. Tudo bem? Então, o ácido clorídrico, além de defender, ó as funções do ácido clorídrico. Ele nos protege contra patógenos, ele ativa a pepsina e ele ainda amolece os alimentos. Entendeu? Ele amolece os alimentos. Olha as funções do ácido clorídrico. Tá bom? Então, essa pepsina, então, ela vai digerir proteínas, quebrando em proteínas menores, que às vezes são chamadas de peptonas. Então, ó, essa pepsina, deixa eu apagar aqui, a pepsina,
é a enzima que atua no intestino. Coloca ponto de exclamação nisso, porque cai pra caramba em vestibular. Tá? Essa pepsina, ela digere proteínas. Então, ó, na boca começa a digestão dos carboidratos. No estômago, você tem digestão de proteínas. Perfeito? E aqui, devido à presença do ácido clorídrico, o pH aqui do estômago, ele está por volta de 2, que é o pH ótimo para a pepsina trabalhar, é entre 1,5 e 2. Então, o pH aqui é baixíssimo. Perfeito? O pH é baixíssimo. Tudo bem? E agora, esse alimento que está semilíquido, ele virou uma pasta e é acidificado, ele passa a se chamar quimo. Então, o que era bolo alimentar no estômago passa a se chamar quimo. Uma observação que é legal a gente fazer é que no estômago ele também pode liberar essa enzima chamada renina. Tudo bem? Pode ser a renina. Essa renina, ela é a coagulação, ela é responsável pela coagulação da proteína caseína. A renina, ela vem de uma palavra francesa, essa daí, porque é o seguinte, ó, tem gente que confunde renina, que é enzima estomacal, com a renina, que é produzida lá quando a gente fala no sistema excretor, que participa do sistema angiotensina. Perfeito? Então tem que tomar cuidado. Por exemplo, a renina, que atua lá no sistema angiotensina, que é produzida lá pelas células, pelas paredes dos vasos aferentes que estão chegando no rim, ela atua na contração dos vasos sanguíneos, promovendo aí um aumento na pressão. E esse rim lá vem de rim mesmo. O renina aqui tem outra, ela é de uma origem francesa, mas eu confesso para você que eu não sei o que significa na origem francesa. Então muda a origem da palavra. Tudo bem? E qual que é a função da renina aqui no estômago? A renina aqui no estômago, ela coagula a caseína, ou seja, ela vai atrasar a digestão da caseína para você conseguir digerir melhor isso daí. Já percebeu? E tá em criança. Já percebeu quando você tá brincando com a criança assim, de repente ela tá aquela gorfadinha e saiu o queijinho? Aquele queijinho é porque a renina atuou no leite que ela estava mamando. Inclusive, esse casês, eu acho que vem de... a caseína, ela vem de cases, uma coisa assim, que significa queijo. Perfeito? Beleza? Então, assim, nós fechamos essa parte de digestão até o estômago. Então, a digestão, o sistema digestório tem uma segunda parte. Um grande abraço e até mais, meus queridos. Tchau, tchau.